O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta segunda-feira, queridos irmãos e irmãs, traz para nós uma imagem, uma visão de quem é Jesus, quem é nosso Senhor. Ele é aquele que, enviado pelo Pai, veio para nos libertar, para nos salvar. Ele é aquele que os profetas, ao longo de séculos, foram falando, anunciando. O caminho do Senhor foi preparado por meio de várias profecias. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus é aquele a quem o Pai deu honra sublime, concedeu-lhe o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobra. E prova disso é que aqui o autor da carta aos Hebreus chega a dizer assim: todos os anjos devem adorá-lo. As criaturas celestes. Quem são as criaturas celestes? Os anjos. Quando Deus criou o céu, Ele criou os anjos. E eles existem especificamente para isso, para servir a Deus, para adorá-lo. São vários tipos de anjos. A Bíblia chega a citar para nós, inclusive, o nome de alguns. E nós rezamos, com certa tradição, saudamos o arcanjo Miguel,
A gente fala São Miguel Arcanjo. A palavra arcanjo significa um tipo de anjo. São 9 tipos de anjos. Mas os arcanjos digamos, aquela classe de anjos que tem as missões mais importantes. O arcanjo São Miguel, que é aquele que é o general dos exércitos celestes. O arcanjo São Rafael, nós encontramos isso no livro de Tobias, a história de Tobias, toda aquela trajetória da luta com o anjo que depois traz a cura, e esse anjo, que é um arcanjo, é chamado arcanjo São Rafael. E aquele anjo que recebeu uma missão extraordinária, que foi de levar o anúncio a Nossa Senhora. Como é o nome do anjo que foi falar com Maria? Gabriel. Aqui o texto diz: todos os anjos devem adorá-lo. Adorar a Jesus, que veio para nos salvar. Então pensa comigo. Se Jesus veio para nos salvar, e todos os anjos devem adorar a Jesus, os anjos fazem o que agrada a Jesus. E Jesus se preocupa com cada um de nós. É por isso que no dia que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, Deus Pai colocou um anjo para cuidar da gente. Aqui eu contei 3 grávidas aqui no quintal do meu Senhor. 2 que dá para saber e uma que não sabe, ainda vai saber essa semana que está grávida. No dia que você teve no seu interior o surgimento dessa vida, esse bebê, antes mesmo de você saber, Deus que sabe tudo, colocou um anjo ali do lado. Quando você vê uma mulher grávida, é ela e mais 2 anjos. O anjo dela e o anjo do bebê. O que esse anjo tem como missão? Acompanhar a nossa vida neste mundo. Nós nunca podemos dizer que estamos sozinhos, absolutamente sozinhos, jamais. Deus colocou esse anjo para nos acompanhar nas situações mais delicadas da vida, mas também nas situações mais simples da vida. E nós podemos pedir a intercessão, o bom conselho, a guia, a proteção do anjo. Aquela oração que a gente aprendeu lá quando a gente era criança, que eu acho tão importante não esquecer e sempre repetir ao longo da nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Essa oração que as crianças aprendem desde cedo, eu espero que aprendam todos, né? Espero que todos saibam. Espero que todos saibam desde pequeno, mas que nós nunca devemos deixar de rezar, mesmo quando ficarmos adultos. Mesmo adultos, não podemos deixar de rezar, pedir a intercessão dos santos anjos. Estes anjos que o texto bíblico diz que existem para adorar a Jesus, e Jesus quer o nosso bem, portanto, os anjos estão perto de nós para nos ajudar. Agora tem um problema. Muitas vezes o anjo quer ajudar, a gente não escuta o anjo. Eu não sei se você se lembra daquele desenho animado que passava em 1900 em Rapadura Diet, muitos anos atrás, que tinha lá aquele personagem que estava para tomar uma decisão e tinha um anjinho que falava os bons conselhos para a pessoa. E tinha um outro anjo que não era um anjo bom, geralmente é um anjo de outra cor, que dava os maus conselhos. E aí o personagem do desenho ficava assim: agora eu vou escutar o quê? O que aquele desenho, de maneira muito inocente, quer dizer? É que nós temos a oportunidade de escolher. Todos nós aqui recebemos de Deus esse dom maravilhoso e terrível, perigoso, que se chama liberdade. Com a liberdade eu posso perdoar, eu posso ofender. Eu posso ajudar, ou então eu posso omitir a ajuda. Eu posso dar uma palavra boa, ou posso inclusive usar a boca para dizer palavras ruins. Eu sou livre para tomar escolhas na vida.
eu não sou livre para fugir das consequências das escolhas. Atenção. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre para fugir das consequências do que você escolheu fazer. Então, quem escolhe fazer o bem, quem escuta o anjo do Senhor e faz o bem e perdoa, vai lucrar as consequências desse bem. Todo o bem que nós fazemos sempre volta para nós. Agora, não procure fazer o bem esperando a volta, porque senão você está sendo também uma pessoa mesquinha. Eu vou fazer o bem aqui, porque depois um dia o bem vem para mim. Não, eu tenho que fazer o bem porque é bom fazer o bem. Porque o certo é fazer o bem. Não é fazer o bem porque vou fazer uma bondade agora, porque lá na frente, quando eu tiver uma necessidade, o bem vai voltar para mim. Não vai nessa, não. Porque não é você que define a hora que o bem vai voltar para você. É a pessoa que fala, mas eu ajudei tanto, cuidei tanto, e agora, por que está acontecendo isso comigo? Como se você tivesse que fazer uma barganha com Deus. Precisamos fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Porque é bom fazer o bem, porque o certo é fazer o bem. Devemos evitar o mal, não apenas porque o mal é mal, mas porque o certo é evitar o mal. Devemos agir o correto, o certo. E o anjo do Senhor está sempre sussurrando, inspirando o nosso ouvido, dando aquele pequeno empurrãozinho, dizendo, faz isso. Cede o seu lugar. Dá um sorriso. Tira essa cara de velório. Perdoa aquela pessoa. Aquela hora que a pessoa te torra a paciência e vem aquela vontade de... E aí vem a inspiração, diz assim, respira fundo, conta até 10. Aí a pessoa já contou até 50, está quase voando no pescoço da outra, e vem a inspiração, conta mais 50. Então, às vezes, nós temos que ter essa docilidade para escutar o anjo do Senhor. Feche seus olhos um instante e reza comigo. Senhor Deus, muito obrigado por colocar na minha vida o meu anjo da guarda. E nesse momento, Senhor, ao agradecer esta graça, eu abro meu coração para obedecer, para ouvir e para ser amigo do meu anjo da guarda. Querido anjo da guarda, guarde os meus caminhos, inspira os meus pensamentos, protegei a minha vida. Amém. Fiz uma oração tão simples da cabeça assim, mas você pode fazer isso todo dia, ao sair de casa, diante de uma situação, a pessoa vai fazer a prova, não vai pedir o anjo da guarda para contar a resposta da prova, não, porque ele não vai contar. O anjo da guarda não dá cola. Mas ele vai te ajudar a ficar calmo, a ter calma naquela hora, a ficar sereno naquele momento. A amizade com o anjo da guarda é fundamental. E eu digo a você que eu fiquei amigo do meu anjo da guarda muitos anos atrás. Eu já estava com meus quase 20 anos, quando eu fui meditar sobre isso. E fui fazendo amizade com o meu anjo e pedindo a ele ajuda. E muitas vezes eu vi milagres acontecendo na minha vida por causa do jeitinho do anjo. A intercessão do anjo. Porque os anjos são criaturas que têm um poder que Deus dá a eles. Inclusive o poder de botar para correr o demônio, em muitas situações. Então eu dou esse testemunho para que você também faça essa meditação na sua vida, porque a primeira leitura diz isso. Quanta gente que entendeu isso aqui, passa a agir como os anjos. Agir como? Adorando a Deus. Toda vez que você adora a Deus, os anjos te acompanham. Quando a gente começa a orar em línguas aqui, né? Antigamente, inclusive, se falava, vamos rezar na língua dos anjos, né? Falava-se isso. Só que é forçar um pouco a barra, porque, teologicamente,
para que haja uma língua dos anjos, uma linguagem dos anjos, eles deveriam ter uma estrutura gramatical. Não tem estrutura gramatical. Então, é uma figura de linguagem para dizer a língua dos anjos, né? É melhor dizer a linguagem do Espírito Santo, que a gente não entende, mas os anjos entendem. O céu entende. Então, quando a gente está fazendo uma oração e começa a cantar em línguas, orar em línguas, isso não é exagero? Não é exagero? A Bíblia está cheia de momentos assim. E essa é uma prática bíblica que depois a igreja foi trazendo. Teve um tempo que deixou de fazer, agora depois um pouco mais, agora está mais ou menos assim, mas é uma prática que deveríamos cultivar o máximo possível para caminhar sempre na presença dos anjos e para fugir do anjo mau. Porque existe o anjo mau também. Ah, padre, então quer dizer que tem um anjo da guarda e tem um anjo que não é da guarda, que fica perto de nós? Não. Não tem 2 anjos atrás de você, não. Eu dei o exemplo dos 2 anjos só para você entender a inspiração. Mas do seu lado só tem um, a não ser que você esteja grávida. As grávidas têm 2. Só tem um. É o seu anjo da guarda. Aprender a escutar as inspirações. Geralmente, quando a inspiração vem de Deus, traz paz no teu coração. Dá vontade de fazer aquela coisa e vem uma sensação de paz. Quando não vem de Deus, vem um peso, uma preocupação, algo que deixa a tua alma oprimida. O sinal principal das coisas de Deus é a paz. Onde não há Deus, há confusão, opressão, dor, angústia, medo. Mas quando Deus está presente, existe uma paz, uma serenidade. Então, quando você tiver para tomar uma decisão, está passando por alguma situação e vem aquela inspiração, tenta perceber qual é a sensação que vem na tua alma. Porque quando você sente, eu vou ajudar essa pessoa aqui, mas eu não conheço a pessoa, tenta escutar um pouco mais aquela inspiração. Pode ser o seu anjo da guarda te ajudando a praticar o bem, a fazer o bem. Esse é o primeiro ponto da liturgia de hoje. O segundo ponto, é isso aqui que Jesus fala para nós, o texto do Evangelho de São Marcos diz para nós e coloca nos lábios de Jesus. Depois que João Batista foi preso, quer dizer, num momento difícil. A prisão de João Batista foi um momento que deixou os que buscavam a Deus preocupados. Um grande profeta foi preso, e vocês sabem o que vai acontecer depois. Vai cortar a cabeça dele. O texto diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. Vamos repetir essa frase. O tempo já se completou. O que quer dizer isso? De repente, essa frase brota do texto, você não sabe qual o sentido dessa expressão. O tempo já se completou. Todos aqueles que vieram antes de Cristo estavam esperando que Cristo começasse, que Cristo viesse, que o tempo de Cristo, a era messiânica, começasse. Então os profetas, os patriarcas, todos os que fazem parte do povo de Deus, do Antigo Testamento, estava todo mundo esperando o tempo, a hora. Que tempo é esse? O tempo de Cristo. O tempo já se completou. E qual foi o sinal para que eles percebessem isso? E Jesus anuncia: o tempo se completou. A prisão de João e a pregação de Cristo. O que a gente aprende com isso aqui? Nós precisamos aprender, todos nós, a interpretar os sinais do tempo. Isso aqui também pode ser chamado de discernimento. Tem coisas que vão acontecendo que é como se Deus, na sua bondade, mostrasse para nós algumas coisas. E tem gente que parece anta batizada e cega. Você sabe por que eu fico brincando, chamando de anta? Sabe por que a anta anta? Um dia eu fiz um estudo de antologia.
Mas não precisa fazer isso tudo, não. É muito fácil você saber por que a anta é anta. Se você estiver dirigindo um carro numa estrada de chão e uma anta estiver ali, você buzina, e a anta, ao invés de ir para a direita ou para a esquerda para fugir do carro, vai na direção do farol. Porque a anta é anta. Então, muitas vezes, Deus dá o sinal para você. Deus mostra as coisas. Às vezes, as coisas são muito claras, mas a pessoa não entende. E não percebe quando é o tempo. Há um tempo para cada coisa, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. E quando o tempo se completa, Deus dá um sinal para nós. Vou dar um exemplo. Eu estava em Fátima, Portugal, quando a Marília pediu para falar comigo. Do jeito que ela gosta de fazer. Ela fala assim: padre, tem um negócio para falar para o senhor. Ainda bem que eu não sou ansioso. Pois não. E aí ela mandou uma foto da torre da nossa rádio, que tinha sido derrubado pelaquela ventania que deu aqui, vários lugares aqui, Ceres e Rialma, padeceram dessa tempestade, inclusive o próprio telhado da igreja matriz aqui de Rialma, vários estragos aqui na região, e um dos estragos terríveis foi a queda da torre que garantia a nossa rádio estar no ar. Nossa rádio AM, a torre precisa estar num lugar que é cheio de brejo. Quanto mais úmida a água, melhor é o sinal da rádio. As rádios AM. E a nossa rádio AM, ela é uma rádio que alcançava pelo menos 50 quilômetros de raio em linha reta, aqui ao redor, atingindo 14 municípios. E durante praticamente 16 anos, 17 anos, a rádio fez um trabalho extraordinário. Então, ver a torre no chão, e não caiu apenas assim, não, ela caiu e destruiu também o transmissor, que é como se fosse, imagine uma geladeira, pronto. Uma geladeira que ali, unido à torre e aos radiais, fazem nossa rádio chegar, a palavra de Deus chegar a tantos lugares. Então, quando eu vi a foto da nossa torre no chão, e ali o local que nós preparamos para guardar o transmissor, destruído, tudo destruído. No primeiro momento, fiquei em choque. Mas aí eu me lembrei disso que o Evangelho ensina para nós, de fazer a leitura dos sinais. Jesus falou: o tempo já se completou. E para que Jesus dissesse isso, duas coisas aconteceram. A prisão de João não foi uma coisa boa, não. E o início da pregação de Cristo foi uma coisa boa. Então, muitas vezes o sinal vem também disfarçado das situações ruins. E eu falei assim para Marília: olha, sinal de que o tempo da AM acabou. Nós vamos agora trabalhar para que a nossa rádio se torne uma rádio FM. Acabou. Se fosse consertar a nossa AM, ia gastar tanto dinheiro que não ia compensar. Era melhor investir, então, o dinheiro numa nova rádio. E nós estamos lutando com isso aí, já tem algum tempo. Porque é um grande investimento, tem que achar um outro terreno. A AM precisa da torre no terreno úmido, o brejo. A FM precisa da torre no alto. Quanto mais alta a torre, mais longe vai o sinal da FM. Você vê que é diferente. E quando nós compramos a rádio e compramos aquele terreno. E agora aquele terreno, se a gente não tem mais AM, serve para criar minhoca. Porque como é que não posso colocar a torre no brejo, tem que colocar na montanha. Montanha não tem ainda. Mas pela fé eu falei, é hora da FM. Saber interpretar os sinais. E sempre com o mesmo olhar dos discípulos. Aqui vem o terceiro ponto do Evangelho, e depois eu continuo esse negócio de discernimento do tempo.
Por que Jesus escolheu os pescadores? Vocês viram aqui que ele chegou e encontrou os 2 primeiros. Quem são os 2 primeiros? Quem lembra o nome dos 2 primeiros que Jesus chamou? Os 2 primeiros que Jesus chamou, como é que era o nome deles? Eram 2 irmãos. Pedro e André. Simão Pedro e André. O que ele estava fazendo? Comendo pamonha? O que é que Simão e André estavam fazendo, gente? Pescando. Tá bom. E os outros 2? Qual é o nome dos outros 2 que ele chamou? É irmão também. Filho de um homem chamado Zebedeu. Tiago e João. O que eles eram? Padeiro? Bicicleteiro? Ciclista, né? O que eles eram? Uai, padre, está escrito aqui que eles estavam na barca consertando as redes. Quem está na barca consertando a rede, joga basquete, certo? Não é rede de basquete, padre. É rede de quê? Agora eu pergunto para vocês. Por que os primeiros que Jesus chamou eram pescadores? 4. Uma pancada só. Tanta gente que estava lá, tanta profissão. Tinha marceneiro, tinha agricultor, tinha professor, tinha, sei lá, juiz, tinha um monte de coisa. Um monte de profissão. Mas por que os 4 primeiros que Jesus chamou eram pescadores? Será que é porque Jesus gostava de comer aquela tilápia frita? Será? Por que ele quis chamar pescadores? O que ele viu nessa profissão que serviu para ser discípulo dele? Eu vou falar para vocês por quê. Porque para ser pescador, você tem que ter paciência e esperança. Tempos atrás veio aqui visitar nossa comunidade o nosso bispo anterior, Dom Messias, e nós fomos levar o Dom Messias. Ele gosta de pescar. E fomos levar o Dom Messias para pescar num pesca e paga aqui perto. E eu fiquei olhando o bispo. Ele colocava minhoca, anzolo, assim. E eu do lado de cá, já pensando na tilápia frita, querendo alguma coisa para o almoço, e o bispo está lá. Aí eu falei assim, senhor bispo, por que o senhor faz isso? Olha, primeiro que me relaxa. E segundo que é um treino. O pescador tem que ter esperança. Esperança que o peixe vai lá e vai morder a isca. Um pescador que não tem paciência e esperança, não vai pescar nunca. Aqui na comunidade mesmo, nós levamos uns missionários para pescar, foi um flagelo. Não pesca nada, só servia para dar banho na minhoca. Gastou o meu potinho de minhoca tudo, não pegou nenhum peixe. Mas mesmo o pescador que vai lá e não pesca nada, ele volta tranquilo e feliz, porque pelo menos ele foi lá e treinou a esperança. Jesus escolheu esses 4 primeiros, porque eles tinham que ter esperança. Esse ano é o ano da esperança. Então, se você vai fazer a leitura dos sinais, é preciso ler os sinais dos tempos com esperança. E nunca ler os sinais dos tempos com desespero, com pessimismo. O que quer que te aconteça, enxergue com esperança. Torcer o pé, tem esperança. Ai, padre, pelo amor de Deus, como é que eu vou ter esperança com meu pé torcido? É a história do pescador. Foi lá, jogou o anzol, pode ser que ele volte para casa sem nada, mas mesmo assim ele foi porque tem esperança. Eu vou contar uma história para vocês entenderem esse negócio da esperança. Tinha um rei que era ateu, não acreditava em nada de Deus, e ele tinha um servo que era carismático. O servo dele era carismático. Tudo que acontecia ele falava, glória a Deus, obrigado Senhor, aleluia, que bom, obrigado, glória a Jesus, glória a Deus, tudo que acontecia, glória a Jesus, glória a Jesus. E o rei não gostava disso, porque o rei era ateu, não acreditava em Deus. E tudo que acontecia, o empregado, glória a Deus.
Ia chegar lá um povo que ia visitar o empregado. Glória a Deus, glória a Deus. E o rei, engolindo aquela fala o tempo todo, foram sair para fazer uma caçada. E durante essa caçada apareceu ali uma onça pintada. E viu a onça avançou nos dois. E o empregado do rei tentando defender, etc. e tal. E aí, apesar de todo o esforço do empregado, a onça foi embora, mas arrancou um pedaço do dedo do rei. A hora que chegou em casa, no palácio, o empregado falou: glória a Deus para essa onça que foi embora, glória a Deus porque ela não comeu a gente, glória a Deus. E o rei: glória a Deus pelo seu dedo, infeliz. Olha aqui minha mão, arrancou um pedaço do meu dedo. Não, seu rei, glória a Deus por tudo, glória a Deus. Glória, que Deus é esse? Se o rei não fala uma coisa dessa, vai para a prisão. Colocou o sujeito na prisão. Porque ele não entendia esse negócio de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, na prisão. Passou um tempo e o sujeito na prisão. Passou um tempo, lá vai ele para caçar de novo. E foi numa floresta longe. Nessa floresta lá tinha uma tribo. Tipo de índios antigos. Canibais. Canibal é que come carne de gente. A tribo atacou o rei e prendeu o rei. E chegou a hora de oferecer o rei em sacrifício para os deuses deles lá. Aí chegou lá o indião canibal, antropófago. Antropófago que é que come carne de gente. E o rei está lá amarrado dentro de um caldeirão, sabe aquele caldeirão? Com fogo, e esperando ele cozinhar para comer ele. E chegou lá o sacerdote para avaliar a oferenda. E o sacerdote, um velhão lá, um indião velho, vamos ver a oferenda. Quando foi avaliar a oferenda, que olhou, esse não serve, falta dedo. Aí, porque ele tinha o dedo a menos, voltou para o palácio. Na hora que ele voltou para o palácio, ele falou assim: nossa, mas é verdade, aquele Deus do meu servo é de verdade. Olha, graças a Deus, né? Olha, foi uma coisa. Mas só que estou até com dó dele, que está preso, tem uns 3 meses. Foi lá, libertou o sujeito, pediu perdão. Me desculpa, o seu Deus é muito bom mesmo. Olha só, estou aqui, beleza. Agora, uma coisa eu não entendi. O que é isso? Olha, esse Deus que você agradece, que me livrou também, por que esse Deus permitiu você ficar aí esse tempo todo? Não, seu rei, foi muito bom, aproveitei que eu descansei, eu fiz um retiro, avaliei minha vida, pude rezar muito, tive tempo, eu estava precisando descansar mesmo, estava precisando descansar, então eu fiquei ali sozinho, rezando, aproveitei todo o tempo ali na prisão, foi uma maravilha. Ele falou assim: mas não estou entendendo, esse Deus não é justo. Por que você que não fez nada, você não fez nada, você só louvava, só rezava, e acabou na prisão? Por que Deus permitiu você indo para a prisão injustamente? E aí o servo falou assim: não, senhor, olha, é o seguinte, foi uma graça. Glória a Deus por eu estar preso. Porque se eu tivesse com o senhor, os índios iam prender nós 2. E como eu tenho os 10 dedos inteiros, eu que ia ser comido. Então naquela hora, os índios iam comer eu. E o senhor ia voltar. Então, graças a Deus que eu estava preso. Glória a Deus, porque eu estava preso, o senhor não só foi liberto e eu também estou liberto. Nós 2 estamos com saúde. Moral da história: olhar as situações sempre com esperança. Então, quando eu vi a foto da torre caída, eu tinha essas 2 opções. Ou falar, acabou. Ou então dizer assim, agora começa. Então, quero perguntar a você: qual é a situação que você está vivendo hoje que você precisa olhar com esperança? A esperança de um pescador que colocou lá a minhoca lá no rio, não sabe se vai pegar o peixe, mas mesmo assim colocou lá. Tem pescador que é corajoso, que fica lá 3 dias. Tem gente que passa madrugada, vai para Araguaia, passa madrugada. Aqui eu conheço pela cara quem vai na Araguaia e faz essas coisas. Volta com o barco vazio, não pega nada, a não ser bota velha, pedaço de pneu. Mas vai lá mesmo assim. E todo ano está lá de novo. Não pesca nada. Mas vai, a não ser que conta história, né? Tem uns pescadores que contam história. Olhar para as situações com esperança. Qual é a situação? O que te aconteceu nesse começo de ano?
Hoje já estamos praticamente na metade do primeiro mês do ano Jubileu da Esperança. O que te aconteceu essa semana, semana passada, nesses dias? Quais foram os sinais que Deus permitiu acontecer na tua vida? Você tem conseguido olhar para estes sinais com esperança? Ou é com desespero, com pessimismo? Ou você vê as coisas e já faz uma tromba, já imagina o pior? Quem tem esse pensamento, essa mania de sempre ver o pior em tudo, dificilmente consegue seguir o Senhor. Porque Ele escolhe os pescadores, hein? São pessoas que têm esperança. Então hoje essa palavra é para você. O seu anjo da guarda vai te ajudar a lembrar as coisas que te aconteceram ao longo deste ano. E olhar para essas coisas que são sinais, olhar para esses sinais com esperança. Por quê? Porque nós servimos um Deus que nos ama. Esse Deus que se chama Jesus Cristo, que veio para nos salvar, esse Deus que quer o nosso bem. Deus quer o teu bem. Então tudo que te acontece, mesmo aquilo que parece estranho, mesmo aquilo que parece até ruim, a palavra de Deus diz assim: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre. Até mesmo aquilo que parece que te fez mal. Olha lá, o sujeito ficou preso, não sei quanto tempo lá. E ele falou: não, aproveitei para rezar. Olhar para aquela situação e dizer assim: não, eu vou aproveitar o que está me acontecendo para tirar um lucro. Fazer do limão uma limonada. Coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água. Caipirinha, não. Limonada. Tem gente que já fala limão, já pensa outra coisa. Água, açúcar, ali um gelo, pronto. Situações que você está vivendo na sua vida. E eu quero pedir ao Senhor que te dê essa graça. Já hoje, já agora, neste começo de 2025. Esse ano precisa ser o ano em que você vai falar para os seus amigos: o tempo se completou. Graças a Deus, o tempo se completou. Esse ano de 2025 vai acontecer isso. Eu vou conseguir isso. Isso tudo que me aconteceu foi o início disso e daquilo. E não olhar para as coisas e falar assim: ah, não, já está tudo ruim, padre. Mal o ano começou, já apareceu um monte de nhaca na minha vida. Não. Esperança. Esperança. Esperança.